Olá, meu caro estudante. Você quer aprender um pouco mais sobre o movimento circular uniforme? Quer dar uma revisada em alguns conceitos importantes? Então eu te convido para acompanhar aqui no canal uma série de vídeos que eu preparei para você sobre esse assunto. Tem teoria e exercícios completos. Então, não perde essa chance. A gente começa hoje falando de período e frequência. E nas próximas semanas, não perde não, novos vídeos sobre MCU serão postados aqui no canal. Então não perde essa chance. Se inscreva no nosso canal e bora lá acompanhar o nosso primeiro vídeo. Olá, meus amigos. Dando sequência ao nosso curso de cinemática, no nosso encontro de hoje nós vamos estudar um movimento muito importante na sua preparação, que é o movimento circular uniforme. Muito bem, a primeira coisa que eu peço para você tomar cuidado é com a nomenclatura. Quando eu digo para você que eu tenho um movimento circular, é porque a trajetória desse movimento, a trajetória de uma partícula nesse movimento, é um círculo, é uma circunferência, por isso o movimento circular. E quando eu digo para você que o movimento é uniforme, você já sabe, a palavra uniforme lembra regularidade, lembra ritmo constante. Em outras palavras, movimento uniforme é aquele que é feito com valor de velocidade constante. Então, movimento circular uniforme é aquele movimento em que uma partícula descreve uma trajetória circular com valor de velocidade constante. E você tem vários exemplos em que você pode notar esse movimento circular uniforme. Olha só uma situação que eu posso trazer aqui no desenho. Imagina que essa partícula, ela passa por mim agora, nessa posição aqui, e faz de conta que eu vou contar o tempo que ela demora para completar uma volta. Vamos supor que ela demora 5 segundos para completar uma volta. Se esse movimento é circular uniforme, você pode ter certeza que nos próximos, quando completar mais 5 segundos novamente, ela passa de novo por essa posição. Quer dizer, eu percebo uma regularidade. E qual é essa regularidade? A cada 5 segundos essa bolinha passará pela mesma posição. Então esse é o movimento circular uniforme. Muito bem, com esse exemplo você consegue elencar algumas características desse movimento. Por exemplo, uma característica marcante nesse movimento circular uniforme é que ele é periódico. E se o movimento é periódico, é porque a gente pode associar um chamado período do movimento. E o que é o período do movimento, professor? Bom, aqui na física, a gente representa o período pela letra T maiúscula. E período nada mais é do que o intervalo de tempo gasto para se completar uma volta ou um ciclo. Então, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, como essa bolinha passa por essa posição a cada 5 segundos, então podemos dizer que o período dela é de 5 segundos. Outros exemplos, quando você pega o ponteiro dos relógios, por exemplo, o ponteiro dos minutos, o que você sabe sobre ele? O ponteiro dos minutos, aquele maior, toda vez que ele completa uma volta, ele demora 1 hora ou 60 minutos. Então eu posso dizer que o período do ponteiro dos minutos é 1 hora ou 60 minutos. Já se você pegar o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, ele demora mais. Aquele ponteirinho das horas, para dar uma volta, ele vai demorar 12 horas. Então o período do ponteiro das horas é 12 horas. Bom, agora a unidade do período, como o período é uma unidade de tempo, ele pode ser em hora, pode ser em minuto, pode ser em segundos, pode ser em dia, anos, mas dentro do sistema internacional você sabe que o período é dado em segundos. Muito bem. Agora, moçada, todo movimento que é periódico, ele é repetitivo. E tudo que é repetitivo tem uma frequência de repetição. Então, existe uma outra característica marcante no movimento circular uniforme, que é a frequência, que a gente vai representar pela letra F minúsculo. Mas olha só, antes da gente entrar na ideia de frequência do movimento circular uniforme, vamos pensar em frequência no aspecto mais geral. Por exemplo, na escola que você estuda, no cursinho que você frequenta,
você tem um certo número de aulas num período. Por exemplo, eu frequento uma escola em que a frequência de aulas é 8 aulas por manhã. Quando eu falo para você que na escola ou no cursinho eu tenho 8 aulas por manhã, eu estou dizendo como é que é a frequência de aulas nesse cursinho. Olha só, e o que está por trás disso? Aqui no caso, gente, 8 aulas seria o número do evento que se repete, quer dizer, as aulas se repetem, é o nosso evento. Então, o número de coisas, número de eventos que se repete numa manhã. Manhã é um intervalo de tempo. Essa manhã pode ter 5 horas, pode ter 6 horas, por exemplo. Por exemplo, das 8 até a 1. Então, cada manhã tem 5 horas. Então, quando eu falo para você que eu tenho uma frequência de aulas dada por 8 aulas por manhã, 8 aulas é o número de coisas, quer dizer, o número de aulas que se repetem. E amanhã é o intervalo de tempo. Pega essa ideia e transporta para o movimento. Por exemplo, essa bolinha aqui. Eu vejo que essa bolinha, por exemplo, ela é capaz de dar 50 voltas por minuto. Então, quando eu falo para você que ela executa 50 voltas por minuto, eu tenho uma frequência de repetição. A cada minuto que passa, ela executa 50 voltas. É por essa razão que a definição de frequência de um movimento circular uniforme é dada por quem? N é o número de voltas que a partícula dá. E ΔT é o intervalo de tempo que ela demora para completar essas voltas. Por isso que a frequência é o número de voltas dividida pelo intervalo de tempo necessário para completar essas voltas. Se você não entendeu, vamos fazer um exemplo. Olha só. Imagina que eu tenho uma furadeira, né? Imagina aquele parafuso da furadeira, na hora que você aciona lá o gatilho, aquele parafuso gira com muita intensidade. Então imagina que eu tenho um parafuso de uma furadeira que executa 80 giros em 4 segundos. Como é que fica, meus amigos, a frequência do parafuso dessa furadeira? Como é que fica? O que é a frequência? É o número de voltas, no caso aqui, o número de giros que ela dá que ela executa dentro de um intervalo de tempo. Então, se você olhar aqui comigo, o número de voltas ou o número de giros é 80. Então, ela executa 80 giros ou 80 voltas, tanto faz, quer dizer, por quanto tempo? Por 4 segundos. Quanto é que vai dar isso, minha gente? 80 dividido por 4, você encontra 20 voltas por segundo. Então, eu posso dizer que a frequência do parafuso dessa furadeira é 20 voltas por segundo. Agora, preste atenção. Dentro da física, dentro do sistema internacional, esse termo aqui, voltas por segundo, ou rotações por segundo, ou giros por segundo, foi batizado de uma unidade conhecida por Hertz, que a gente representa pela abreviação Hz. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, voltas por segundo, isso é o Hertz. O Hertz é uma homenagem a um físico alemão, o Heinrich Hertz, que fez um estudo de ondas eletromagnéticas em laboratório. A ele ficou essa homenagem. Então, quando eu tenho 20 voltas por segundo ou 20 rotações por segundo, isso quer dizer 20 Hertz. Hertz quer dizer voltas por segundo. Vou colocar aqui, gente. Olha só, então, toda vez que a gente olhar para a frequência dentro do sistema internacional é voltas por segundo ou Hertz, tá bom? Essa é a unidade oficial de frequência. Belezinha? Tranquilos até aí? Maravilha, gente! E para nós encerrarmos essa primeira etapa, existe aqui a relação entre a frequência e o período. Isso é interessante. Então, se você pegar a relação da frequência, que é o número de voltas dadas dentro de um intervalo de tempo, eu gostaria que você pensasse o seguinte. Pensa que essa partícula aqui, ela vai completar apenas uma volta. Uma volta. E quando essa partícula completa uma volta, você sabe, como é que chama mesmo o tempo gasto para se completar uma volta? O tempo gasto para se completar uma volta é chamado de período, representado pela letra T. Olha que interessante, então.
Quando essa partícula completar apenas uma volta, quer dizer que o tempo que ela demora é o tempo de um período. E aí surge uma relação muito famosa que você encontra nos livros, que diz assim, que a frequência é o inverso do período. Mas tente ler dessa forma, não como a frequência sendo inverso do período, mas leia assim, quando a partícula executar apenas uma volta, é porque o tempo gasto para completar uma volta é um período. Essa relação, apesar de ser demonstrada usando apenas uma volta, ela vale para o número de voltas que você quiser. Veja a proporção que eu quero propor aqui para você. Olha, por exemplo, se essa partícula executasse, meus amigos, 2 voltas, ó, então você concorda? Então a frequência é o número de voltas pelo tempo. Caso ela completasse 2 voltas, o n é 2. Você concorda comigo? 2 voltas. Agora, quanto tempo a partícula gasta para completar 2 voltas? Bom, se uma volta ela demora um período t, 2 voltas demorará quanto? 2 períodos. E aí, se você cortar o 2 em cima com 2 embaixo, vai ficar o quê também? De novo, cai nessa relação. Então, essa relação aqui, ela é geral. Ela vale para uma volta, para 2 voltas, até mesmo para voltas quebradas. Por exemplo, se essa partícula, professor, ela executar apenas meia volta, ó. Meia volta só, professor. Então, o n é quanto, gente? Meio. Se ela executa meia volta, em compensação, quanto tempo ela gasta para completar meia volta? Meio período. Quer dizer, se uma volta é um período, meia volta é meio período. Então, aqui, meio período, meio t. Meio dividido por meio dá 1. Então, de novo, cai no 1 sobre t. Percebeu que é uma relação geral? Tá? Então, sempre que é uma relação importante, porque sempre que eu tenho o valor do período invertendo, quer dizer, 1 sobre esse período, eu vou achar a frequência. Tudo bem? E eu aproveito agora para mostrar para você uma outra forma de você expressar a unidade da frequência. Confira comigo. Essa relação também permite você determinar o seguinte: dentro do sistema internacional de unidades, olha que interessante, moçada, o 1 é 1, é isso? E a unidade do período não é segundo? O período não é dado em segundo, então fica 1 sobre segundo. Na matemática, 1 sobre segundo é o mesmo que falar, moçada, segundo a menos 1. Né? Que nem na matemática lá, por exemplo, 1 sobre x é x menos 1, não é isso? Então, 1 sobre segundo fica segundo a menos 1. Então, um jeito de você expressar a unidade de frequência é usando também o segundo a menos 1. Então, quando eu falo em frequência, eu posso expressá-la em hertz ou como também, moçada, ou segundo a menos 1. As duas unidades são aceitas, tá bom? Hertz ou segundo a menos 1. Maravilha até aí, moçada? Tranquilos? Muito bem. Vamos agora fazer um exemplo de uma outra unidade muito usada de frequência, principalmente nos automóveis. Você já deve ter ouvido falar. É o RPM, que significa rotações por minuto ou giros por minuto. Então é comum, por exemplo, um piloto dirigir e falar assim, olha, eu estava lá a 4.000 giros. Então quando ele fala que o carro estava a 4.000 giros, é porque a frequência do motor naquele momento era de 4.000 rotações por minuto. Então olha só, eu escrevi para você aqui então a outra unidade, RPM significa rotações por minuto. Imagina então que você tem um motor que está com 3.000 giros ou 3.000 RPM. Nós podemos converter isso para hertz também. Você deve estar lembrado que o hertz é rotações por segundo. Então, para você transformar de rotações por minuto para tantas rotações por segundo, e você sabe que rotações por segundo ou voltas por segundo é o hertz. Então, como é que eu faço para transformar de rotações por minuto para rotações por segundo? É simples. É só você transformar 1 minuto para segundos. Veja só. Então você tem aqui, olha, que a frequência é 3.000 RPM. 3.000 RPM, já vou colocar direto aqui, é o mesmo que você dizer 3.000 hot, quer dizer, rotações, abreviando, em 1 minuto, por minuto, quer dizer, dividido por 1 minuto.
Bom, para você passar para rotações por segundo, basta você converter 1 minuto para segundos. Veja só, 3.000 rotações por 60 segundos. Aí você pode simplificar aqui, 300 dividido por 6, isso vai dar 50. 50 rotações por segundo. Só que você já sabe, voltas por segundo ou rotações por segundo dá origem ao nosso amigo Hertz. Rotações por segundo é o Hertz. Então veja que interessante, 3.000 rotações por minuto, que é o mesmo que falar 3.000 RPM, é a mesma coisa que você dizer 50 rotações por segundo ou Hertz. Então veja que para passar de rotações por minuto para Hertz, basta você pegar o número 3.000 e dividir por 60. É a mesma coisa porque você dividiu por 60 aqui embaixo. Caso você queira o contrário, de Hertz para RPM, basta você multiplicar isso por 60. Então é bem tranquilo, tá bom? É só você pensar na questão do tempo. Beleza, moçada? Agora, veja só. Uma outra curiosidade interessante tem mais a ver com o que aparece na prática. Quando você entra no automóvel, vai dirigir esse carro, ou presta atenção em quem está dirigindo, quando você olha para o painel, você vê lá o velocímetro, você vê o marcador de quilometragem, você vê o indicador do combustível, mas você também vê um indicador no painel que é o indicador de frequência do motor, frequência de giro ou RPM. Mas às vezes essa frequência do motor não vem escrita lá como RPM, vem numa unidade estranha, que é o minuto a menos 1. Deixa eu explicar para você. Olha só, quando eu mostrei para vocês que a frequência é o inverso do período, isso permitiu eu entender o seguinte. Quando o período é dado em segundo, vai ficar que a unidade é 1 sobre segundo, que é o mesmo que segundo a menos 1, e segundo a menos 1 é o mesmo que Hertz, ou rotações por segundo, não é verdade? Hertz também significa rotações por segundo. Então, toda vez que eu descubro uma frequência em rotações por segundo, RPS, isso é a mesma coisa que Hertz. Maravilha. Agora, imagina que eu tenho aqui o RPM. Veja que o RPM você usa quando a unidade de tempo está em minuto, por exemplo, rotações por minuto. Então veja, como a frequência é a inverso do período, imagine então você usar agora o tempo em minuto. O inverso do minuto é o mesmo que falar minuto a menos 1. É só você seguir o modelo. Ó. Se o inverso do segundo é segundo a menos 1, o inverso do minuto é minuto a menos 1. Então, meus amigos, toda vez que eu falo 1 sobre minuto, que é o mesmo que falar minuto a menos 1, eu estou me referindo a quem? Ao RPM. Às vezes, no seu automóvel, a unidade de frequência do motor, o giro do motor, não vem em RPM, mas vem numa unidade assim, 1 dividido por minuto, ou minuto a menos 1. E para mostrar isso para vocês, eu tenho aqui uma foto. Tá, eu anexei para você uma foto, eu queria que você desse uma olhada nesse momento na foto de um indicador de rotação do motor. Veja só essa foto, vamos fazer um exemplo a partir dela. Então, você conferiu a foto? Perceba que você tem aqui um medidor que está escrito assim, olha, 1 dividido por minuto vezes 1000, e aparece os números aqui 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Você deve ter notado lá no desenho. Vamos supor que, nesse momento, a frequência de giro do motor seja o ponteiro esteja entre 1 e o 2. Eu vou supor que estar entre 1 e 2, ele está marcando então 1,5, bem na metade. Vamos supor que esteja bem na metade. Então, como é que eu leio esse valor de frequência do motor? Vamos ler comigo? Então, quando esse ponteiro indica que a frequência do motor é 1,5, tá? Olha lá, vou marcar aqui 1,5. O quê? Aí está escrito aqui, ó, 1,5 que multiplica 1 dividido por minuto, não é isso? Ó, é 1,5, 1 sobre minuto, ó, vou deixar assim, vezes 1000.
E aí, o que é isso, gente? É tranquilo, veja só. Vamos esquecer, por enquanto, 1 sobre minuto. 1,5 vezes 1.000 dá 1.500. 1.500. 1.500, 1 sobre minuto, gente. Mas, meus amigos, o que é 1 dividido por minuto? Veio daqui, ó. Com a frequência inverso do período, quando você usa período em minuto, fica 1 sobre minuto. E 1 sobre minuto é minuto a menos 1 ou RPM. Olha que interessante. Então fica 1.500. Olha lá, gente. 1 sobre minuto é minuto a menos 1. É o mesmo que falar o quê, gente? RPM. Então, nesse momento, caso o ponteiro estivesse marcando esse valor seria 1.500 RPM. Caso você queira transformar isso para Hertz, é só fazer o quê? Dividir por 60, porque cada minuto tem 60 segundos, então, para passar para Hertz, não é necessário, apenas para treinar. Então, 1.500 rotações por 60 segundos, que é o valor de 1 minuto. E aí, se você faz 150 dividido por 6, dá 25. 25 rotações por segundo. E rotações por segundo também é chamado de Hertz. 25 Hz. Ou, se você preferir, não custa nada eu te alertar, também pode aparecer segundo a menos 1. 25 Hz ou 25 segundo a menos 1. Qual das três carinhas aparece mais é o Hertz. Sem dúvida alguma, o Hertz é o mais famosão. Tá bom? Beleza? Então, olha aí um exemplo interessante de como é que você pode olhar a frequência, ler a frequência de giro do motor ali num automóvel.